Olá, pessoal, e bem-vindos a mais um episódio de Eu Quero Ver o Filme. O podcast mais surpreendente da história, o mais... Sei lá, tentaram nos impedir de gravar, a gente tá dando a volta por cima. Hoje é sexta-feira, bem-vindos, episódio 51. Eu sou a apresentadora, Rafael Coelho, como sempre. Eu nunca deixei esse posto. Exceto não teve. Todos os episódios foram comigo. E comigo estão o Alexandre Rossi. Bom dia, boa tarde, boa noite, ouvintes do Eu Quero Ver o Filme, a comunidade que faz as melhores pegadinhas do mundo. Wagner Nascimento. Olá, pessoal. E Leonardo Wittmann. Olá, pessoal. Pessoal, curta e seco hoje. Sim. Eu tô com sono ainda. Eu vou revelar segredos dos bastidores. A gente tentou gravar esse episódio faz 2 dias. Deu um problema na plataforma de gravação que a gente usa. E a gente tá tendo que refazer parte dele. Graças a Deus a gente não gravou muito. Mas o Wagner tinha falado, assistam John Wick, ele gostou muito e tal, então eu vou roubar as palavras do Wagner e dizer assistam John Wick, é muito bom. Eu tentei falar, na verdade, não falei sobre o John Wick. É verdade. Eu fui falar sobre o John Wick, o Rafael me cortou, um ditador, não deixou eu falar, e logo em seguida ele caiu. Pô, então, a gente tinha chance de refazer a história, limpar os momentos sinistros e obscuros, e daí tu vai lá e traz essas... Eu guardo essas coisas. As ditaduras caem, Rafael. As ditaduras caem. Tu tá tentando buscar uma reparação histórica só pra ti, mas não é assim que funciona. Mas eu sou um ditador benevolente. Estamos aqui reunidos hoje para falar sobre o filme A Perfeição. Antes disso, a gente tá... Essa é a retomada do nosso quadro da corrente. Daí pode escolher se é do mal, do bem. Aliás, aceitamos sugestões de título para esse quadro que a gente não sabe. Mas basicamente é um jogo de telefone, aquele que tu vai falando uma coisa e a mensagem vai se perdendo para cada pessoa que passa a mensagem adiante, sobre um filme relacionado com o filme anterior. O nosso último filme foi escolhido pelo público, inclusive, por vocês, muito obrigado, que foi Jogos Mortais. E daí a gente refez uma nova ordem para escolher a próxima pessoa, e o Wagner caiu com essa incumbência. E então o Wagner nos explica como é que a gente chega de Jogos Mortais para A Perfeição. De 2018. De 2018. É muito simples, é um filme que tem vingança, tem violência, tem muito sangue, tem plot twist. Então tem tudo a ver com Jogos Mortais. É verdade, eu concordo. E antes de mais nada, eu vou avisar que a gente vai fazer spoilers do filme inteiro. Esse é um filme que, especificamente, eu não sou um cara, assim, pessoalmente, eu não sou muito ligado com spoilers, não me importa de ouvir algumas coisas, mas esse é um filme que é tão surpreendente e se apoia tanto no recurso de o que você viu não é exatamente o que aconteceu, que eu recomendo, assim, vai assistir antes, dá um pause aqui, vai lá ver o filme e depois continua ouvindo o podcast. Ou se não tiver nenhuma intenção de ver o filme, daí segue adiante, porque a discussão acho que vai ser divertida. Também, se não tiver nenhuma intenção de ouvir a nossa discussão, tudo bem. Não, daí eu não... Que isso, Leonardo? Paga com isso. Se não tiver vontade de ouvir o podcast, realmente, não precisa estar aqui, mas também eu não te considero um ser humano, então... Nossa senhora. A Perfeição... Isso é um ditador benevolente. Isso que é um ditador benevolente. O título do filme é só A Perfeição, tá? O pessoal fala de 2018, é só pra dizer o ano. É dirigido por Richard Shepard, que dirigiu episódios de Girls, Twilight Zone e Handmaid's Tale. 3 séries. Eu não achei, assim, filmes muito relevantes que ele tenha feito. É um cara mais de TV mesmo. Handmaid's Tale é uma baita série. Girls também eu já ouvi falar muito bem. E Twilight Zone, nessa retomada, eu vi coisas medianas, assim. Mas é produzido pelo Jordan Peele, então eu dou um voto de confiança. E a história do filme é a seguinte. Charlotte Wilmore, que é Alison Williams, que fez o Megan, fez o Corra, é a nova musa do terror agora, eu acho. Uma talentosa violoncelista se encontra com a equipe do seu ex-conservatório de música, que se chama Back Off, que é um trocadilho, né, com Bach, de Bach,
compositor clássico. E back off, quando tu fala assim em inglês, significa afaste-se. Então já é É verdade. uma coisa interessante. Do qual ela ficou afastada por 10 anos para cuidar da sua mãe, que tinha problemas. Lá ela conhece a nova estrela, entre aspas, da escola, a Elizabeth Lizzie Wells, que é Logan Browning, de Dear White People. Após um excitante dueto e uma refinada noite juntas, elas acabam ficando. E é isso. Na manhã seguinte, Lizzie parte de férias para o interior da China, agora acompanhada por Charlotte a seu convite. Ela acorda de ressaca e a saúde vai de mal a pior até vomitar vermes e ter uma forte crise de diarreia. A pior pessoa do mundo, o motorista do ônibus chinês, acaba abandonando as duas à beira da estrada, onde Charlotte testemunha horrorizada Lizzie cortar sua própria mão direita fora com um cutelo que a outra mesma trouxe. Mas voltou tudo! Na verdade, Charlotte drogou e induziu Lizzie a cortar a própria mão. Algumas semanas depois, Lizzie retorna sem mão ao conservatório, sendo prontamente expulsa pelo diretor Anton, que é o Steven Weber, que fez a série Wings clássica, Monk, Will and Grace, entre outros, e alguns filmes também. Bom ator. Furiosa, ela promete vingança e vai até a casa de Charlotte em Minneapolis e ataca. Retornando ao conservatório, agora com Charlotte em seu porta-malas, confrontada por Anton. Charlotte em seu porta-malas, ponto. Confrontada por Anton, Charlotte revela que planejou o ataque a Lizzie após ver a tatuagem de uma nota musical em suas costas, símbolo de um culto sexual dentro do conservatório que abusava de jovens alunas, do qual ela mesma tinha sido vítima, e ter a mesma tatuagem. Charlotte é forçada a tocar uma peça no violoncelo sem cometer erros, mas desliza em uma nota. Lizzie e os cupinchas de Anton atacam Charlotte, quando surpreendentemente os cupinchas morrem e as duas se beijam, revelando que estavam juntas o tempo todo. Lizzie diz que Charlotte a liberou do culto. Ambas atacam Anton, que na briga acaba bicetando, é uma palavra que eu tive que procurar no Google, eu não sabia que existia, o braço esquerdo de Charlotte. Algum tempo depois, Anton, agora sem braços ou pernas, com a boca e os olhos costurados, é forçado a ouvir enquanto Lizzie e Charlotte fazem um dueto, cada uma usando um braço, se completando, tocando no mesmo violoncelo. Créditos, filme, esse é o filme. E aí, senhores, eu não sei por quem eu quero começar, a cara do Wagner é de decepção profunda. Eu achei interessante que a sinopse do... Eu tô extasiado, Rafael, com a tua sinopse, tá? A sinopse do Rafael, ela praticamente substitui a experiência de ver o filme. Exatamente, ele tá transformando a sinopse numa arte, assim. É verdade. Uma coisa maravilhosa, ok. Geralmente eu gosto de pular partes maiores do filme, mas esse, como é um filme que tem tantos pormenores, assim, de plot, eu acabei, quer saber? Eu vou descrever tudo. Eu só faria uma correção ali, quando elas se beijam, tu poderia dizer, mas voltando tudo, daí a gente volta lá pra casa da Elizabeth e descobre que elas planejaram tudo juntos. Sim, é verdade. Mas enfim, ficou muito boa a sinopse, parabéns. Então acho que vamos começar pela pessoa que nos trouxe esse filme hoje. Wagner, então, qual a tua relação com A Perfeição? 2018. Filme do Netflix. A Perfeição de 2018. 2018 não foi uma perfeição pra mim. Eu descobri esse filme. Eu assisti, acho que ele em 2019 ou 2020. Acho que 2020. Naquelas listas, assim, bons filmes para ver na Netflix. E aí, acho que ele entrou naquela lista de 10 filmes da semana, lá, aquela coisa, os mais vistos. E eu fui assistir, não precisei nada. E ali o interessante, o pôster dele. Mas fui com aquele pé atrás, né? Porque aqueles 10 melhores filmes, os filmes mais vistos da Netflix, geralmente tem o potencial de ser uma bomba, né? Só pra lembrar, no fim de semana que a gente fez, o Ainda Estou Aqui, ele tava em primeiro lugar. Uhum. Então, complicado. Então fui assistir com o pé atrás. Eu adorei o filme, assim, eu achei demais, eu não estava esperando quase nada e fiquei extasiado. E aí tentei empurrar o filme para vocês, né, enquanto eu era um reles ouvinte. Não fui respondido, não me mandaram nem a merda. Não, a gente colocou numa lista, mas como a gente tem uma... Mentira. Não existe essa lista. Eu nunca menti. Essa lista existe, a gente pode provar. E aí, depois que eu consegui, pelo meu mérito, entrar nesse podcast, fazer parte da equipe, eu
aproveitei a primeira oportunidade e o trouxe para cá. E então revi, né, para gravar o programa. E aí, revendo, depois que eu revi, eu lembrei muito do Noites Brutais e do O Lobo, né? O Noites Brutais, porque quando eu revi o Noites Brutais, eu gostei ainda mais dos aspectos positivos e detestei ainda mais os pontos negativos, né? E o Lobo, que a gente gravou também episódio, eu lembrei dele porque esse filme ele também trata de temas sensíveis de uma maneira meio irresponsável, assim. Então, na primeira vez que eu assisti, eu só curti, assim, eu só aproveitei aquele gore e tal, e as reviravoltas. E aí, revendo, eu percebi que ele é meio problemático, assim, né? Na mensagem que ele passa, ele pode ser um pouco, né, difícil, assim, né? Meio cancelável, vamos dizer assim. Mas é essa minha relação com o filme. Alexandre ou Leonardo, quem quer continuar? Posso ir. Posso passar a palavra para o Alexandre. Tu queria. Então, cara, eu até brinquei ali no começo ali porque eu sempre tento, para explicar a minha piada, eu sempre tento fazer uma associação na minha introdução com alguma coisa do filme. Agora ficou mais engraçado. Tá. E eu até falei, a comunidade que faz as melhores pegadinhas, parecia uma coisa meio solta, mas é porque eu acho que esse ao mesmo tempo é um mérito e um defeito do filme, sabe? Esses plot twists sucessivos. No começo eu achei, assim, interessantíssimo, assim, eu achei, que legal porque, principalmente ali no começo, tu entende, o cutelo pra mim é o ápice ali do clique que dá na cabeça quando do nada ela tem um cutelo na mão, sabe? Daí o filme te apresenta o primeiro plot twist e tu entende, então vai por aqui, vai ser assim. Só que eu acho que ele se apoia demais nesse formato, assim, no formato. E como o Wagner falou, isso foi uma coisa que eu fiquei pensando bastante, porque ele é um filme que fala sobre questões extremamente importantes e sensíveis, né? Só que muitas vezes ele parece que está mais preocupado em te pregar peças, em te fazer pegadinhas sucessivas, e chega um ponto em que tu vai te acostumando com isso e não é mais novidade. E o problema para mim é quando as motivações, os diálogos e as ações são muito direcionados para que isso funcione, e não são tão coerentes com o que deveriam ser pelas construções das personagens, sabe? Alguns diálogos são muito expositivos, são muito, às vezes é meio verborrágico, para que isso funcione, para que o formato funcione, né? E não necessariamente ele se debruça, talvez como devesse, talvez de uma forma mais responsável, aí citando o Wagner de novo, como devesse, sobre a questão que ele está discutindo. Entretanto, eu acho que a dinâmica do filme muitas vezes para mim funcionou, assim. Então eu fiquei, assim, gostei de alguns aspectos e de outros eu achei meio forçados um pouco, assim, fiquei um pouco dividido em relação a esse filme de início, sabe? Né? É mais isso. Não, vou dizer que eu gostaria de agradecer a Vaguinha por ter nos recomendado esse filme, porque eu gostei bastante do filme, bastante mesmo. E acho que da mesma forma que o Wagner falou antes, eu acabei fazendo uma comparação muito forte, assim, com Noites Brutais, porque eu acho que eu tive a mesma sensação, assim, não exatamente a mesma sensação, tipo, a mesma sensação, mas não numa escala tão grande, vendo a perfeição que eu tive vendo Noites Brutais, dessa questão de vários, não pelos plot twists, mas também um pouco pela... Praticamente mini-filmes dentro de um filme, né? Uhum. Exato. Mini-filmes dentro de um filme, assim, e as viradas que a história dá, que me lembrou também Noites Brutais, e um pouco dessa coisa de ser um filme meio desvairado, digamos assim, em alguns momentos. Tipo, agora pode acontecer isso. Agora vai acontecer isso. E agora vai acontecer isso de novo. Então, sei lá, essa sensação, assim, é um filme que me empolgou mesmo. Assim, eu fiquei, tipo, depois que eu assisti o filme, eu fiquei empolgado, assim, filme legal e tal. Empolgado no sentido realmente de estar, tipo, empolgado. Não da mesma forma quando tu vê um drama não necessariamente te deixa empolgado, mas esse filme me deixou empolgado, assim, eu acho que teve várias... O que é ficar empolgado, mas
o significado não ser estar empolgado. O filme me deixou animado, me deixou com energia. Sim, tá, isso é o que empolgado significa, mas tu falou que, isso deixou empolgado, mas no sentido de estar empolgado. Qual é o outro sentido? Não, às vezes pode ver um drama e ficar empolgado, mas empolgado no sentido de ficar tocado. Nesse sentido. Então a pessoa não tá empolgada. Ela tá deprê. Tá, não, Tu quis dizer que tu viu o filme e saiu correndo pela casa e pulando, assim, tipo... Não foi pra tanto. Saltitando e batendo os calcanhares? Não, tá, o filme só me deixou empolgado. Mas são parênteses rápido. Alguém fez isso alguma vez na vida? O quê? De pular e bater os calcanhares no ar, como eles faziam nos filmes antigos? Eu fiz várias vezes. Eu já tentei, eu nunca consegui. Eu nunca consegui também. Acho. Não sei. Mas eu preciso dizer, eu sinto que eu venci na vida. Porque é um filme que eu escolhi, o Leonardo, deixou o Leonardo empolgado. O Leonardo, essa pessoa fria, essa pessoa, né? Vinho e queijo, essa pessoa quase morta por dentro, né? Ácida. Ficou empolgado com o filme que eu escolhi. Agora eu só não fico vermelho porque a minha melanina não deixa, assim, mas eu tô nisso. Eu sabia que ia ter um tom de crítica pro meu lado, só porque... É por isso que eu sou uma pessoa morta por dentro, porque quando eu me exponho, as pessoas debocham de mim. Por isso que eu me seguro. Tá, Analisando a equipe de Eu Quero Ver o Filme. O filme é a perfeição, não é o Batman, Leonardo. Vamos... Tá. Não, o filme é a perfeição, de 2018. Eu gostei bastante do filme. Eu confesso que eu não prestei atenção muito nessas questões problemáticas que o Wagner falou, por exemplo. Tipo, eu só deixei o filme acontecer na minha frente, só aproveitei ele como um filme de suspense e horror. Mas confesso que tô bem curioso para ouvir vocês nesses aspectos, assim. Que eu realmente não parei para pensar sobre eles, assim. Como, por exemplo, quando a gente fez o Lobo, foram aspectos meio problemáticos que saltaram aos olhos de todo mundo, assim, que a gente discutiu, mas eu confesso que assistindo a perfeição eu não consegui ir pra esse lado, assim, eu só assisti o filme bem... apenas aproveitando o filme mesmo. Eu, Rafael Coelho, em 2018, tava um dia assim, meio sem nada pra fazer, olhei Netflix e, meu Deus, saiu A Perfeição, é um filme novo de terror. Eu já tinha visto, não sei se uma crítica ou se alguém falando em algum lugar, e me pareceu interessante, vamos ver. E foi um filme, assim, que assistindo a primeira vez, eu fui conduzido que nem um patinho, porque eu caí em todas as arapucas do filme, por assim dizer. No bom sentido, obviamente, eu fiquei feliz com isso. Terminou o filme, eu pensei, esse filme é praticamente uma obra-prima. E por algum motivo foi um daqueles filmes assim, que eu adorei, e daí no dia seguinte eu já basicamente não lembrava de ter visto. E daí passaram-se alguns anos com alguém, eu não vou citar um nome aqui, falando algumas vezes, vocês têm que ver esse filme e tal. Eu, não, esse filme era legal mesmo. E daí, assim, revendo agora, alguns anos depois, é interessante que... Nossa, teve um barulho muito doido agora. É interessante que esse filme meio que acontece 2018, 2019 ali. Eu não sei se é bem na época, mas esse filme é meio circundado por uma série de filmes de música também. Meio como é que eu vou dizer? Filmes mais intelectuais, tipo Som do Metal, Whiplash, coisa e tal. E esse é um filme que te engana, assim, ele começa como um filme desse, e tu pensa, ok, é um filme sobre um professor super estrito, as alunas que têm sequelas disso, mas elas vão pra uma viagem na China, ok. E daí o filme descamba pra uma trashzeira, assim, sensacional. E eu vou dizer, assim, pra mim, mesmo revendo, eu não achei, assim, muita coisa que me incomodasse no sentido... Eu não acho que é um filme que tá tentando abordar grandes assuntos, eu acho que ele traz coisas pesadas pra efeito só. E funciona. E o caso das duas protagonistas terem um caso e tal, e ser pouco falado no texto, na verdade, é interessante também. Tipo, deixa as pessoas LGBT só existirem, sabe? Tipo, é possível duas mulheres só terem um caso e a coisa seguir. E tu não precisa chamar atenção pra isso, não precisa ser um grande trauma pra ninguém. Então, o grande trauma vem depois, com facas e...
e que tais. Então, não sei, eu acho esse filme, eu não vou dizer uma obra-prima, ele caiu, não caiu, mas não é um filme assim que eu colocaria super alto, mas é muito bom, assim, eu acho que ele é sólido. Meio que como já foi citado em Noites Brutais, como eu achei em Noites Brutais também, que é o filme mais interessado em ser trecheira, só que eu acho que Noites Brutais cai um pouquinho mais na coisa de tentar parecer um pouco mais pretencioso, e esse A Perfeição é um filme fechadinho, assim, ele me impressionou quão eficiente esse filme é na introdução dos personagens, assim. São tudo as cenas curtas, rápidas, uma sequência que tem as duas falando e observando outras pessoas, que pra mim é infinitamente fascinante, a gente pode falar disso depois até. Uhum. E meio que tu saca exatamente qual é a moral de cada personagem, só que ao longo do filme elas vão se revelando mais e mais, pedaços, como é que eu vou dizer, camadas dos personagens vão sendo reveladas, e isso é muito triste. Então não sei, eu acho um filme excelente, o que talvez falta pra mim, não sei, não saberia dizer. Talvez ele seja um pouco curto. Eu fiz essa comparação com Noites Brutais, porque pra mim ele é muito claro que tem... Eu ia falar do primeiro ato, mas acho que ele, na verdade, a primeira metade e a segunda metade dele, assim. Acho que a primeira metade é irretocável. Eu acho que o ritmo que essas personagens são apresentadas, né, a Charlotte e a Lizzie também é muito dinâmico, assim. Eu acho que foi uma ótima escolha de atrizes, tipo, elas têm uma tensão sexual ali que é muito legal de ver, assim, esse início é incrível e tu fica naquela dúvida, tá, mas o que essa louca, né, o que essa Charlotte quer, assim, surgiu do nada, e tu não entende muito bem aquilo, e aí todo esse início, até a parte do cutelo, né, e o primeiro flashback que mostra o que de fato aconteceu, eu acho irretocável, assim, eu acho muito bom, muito eficiente. Na segunda metade, ao mesmo tempo que eu gosto dessa trecheira, de ser um negócio assim, acho que o Alexandre falou desvairado, né, de ser um filme meio assim, né, eu acho interessante, assim, essa mudança de tom, mas aí, não sei, e aí a comparação com o Lobo, né, diferente do Lobo, ele não quer fazer uma crítica social, concordo, assim, ele não tá interessado nisso, ele quer ser trash mesmo, mas ele traz temas sensíveis, assim, com certeza, né? Questões de estupro, de síndrome de Estocolmo, e aí a maneira como ele faz isso, eu acho, de novo, isso foi na segunda percepção, na primeira vez que eu vi, eu nem me dei conta disso, assim. Mas eu acho problemático, e tem isso da fórmula que o Alexandre falou dos plot twists, né? Então toda hora tem que te dar então isso aqui não é isso aqui, é outra coisa. E aí tem flashback, tipo, o primeiro flashback eu acho legal, ok. Aí tem um outro flashback, tem um terceiro flashback. Aí, tipo, não, gente, chega. Eu vou dar um exemplo, Wagner, disso, que é um dos últimos flashbacks, que é quando a Elizabeth, né, a Lizzie, ela vai, depois que ela já cortou a própria mão, ela vai procurar como é que é o nome da protagonista mesmo agora? Charlotte. A Charlotte. E vai até a casa dela, e daí ela encontra ela, e ela começa a chutar ela no chão. Tipo, xingando, assim, xingando. Daí quando volta pra esse flashback, não, mas tu tava certa mesmo. Então vamos lá e vamos pegar aquele cara. Tipo, então, foi naquele momento que ela percebeu exatamente no momento que ela tava chutando a outra no chão. Sim. Ela pensou em tudo que ela ia fazer. Daí, quando ela estava chutando, ela percebeu, não, mas tu tava certa, agora eu vou te colocar no porta-malas e a gente vai pegar aquele cara. É que depois que ela depositou toda a raiva dela na Charlotte, ela percebeu que a Charlotte estava certa. Tu nunca teve aquela briga que tu chega naquele momento que é basicamente uma barreira intransponível e daqui pra frente nada vai ser igual, e daí tá tudo definido, tudo decidido, e tu se dá conta, mas eu tava errado. Ou tu finalmente fala aquilo que tu queria falar e é um alívio pra ti, daí tu se dá conta de várias coisas. É tipo isso. Não sei, cara. Eu acho, eu revendo essa cena, eu acho ela a pior do filme, assim. Porque, de novo, é um momento de virada mesmo, né? Só que, assim, eu acho que é isso, é pra fazer o roteiro andar, sabe? Aqueles diálogos, pra mim, são muito fracos. Tudo bem, eu entendo que é uma epifania, né? Eu entendo que é... Só que, assim, ela chegou lá e ela tá com sangue nos olhos, tipo, ela quer matar a outra, tipo, essa desgraçada fez eu arrancar minha própria mão.
E aí, do nada, eu percebi que realmente você estava certo. E esse é o ponto mais problemático do filme. Aí eu vou entrar no modo problematizador, assim, né? Porque, embora ele não queira fazer essa crítica social, a mensagem que ele passa é, ok, você, né, a Lizzie, no caso, né? As duas passaram por um culto, aquilo é um culto, né? Elas foram estupradas, elas passaram ali por uma lavagem cerebral mesmo, as duas tiveram uma síndrome de Estocolmo. E essa é outra coisa que não sei se estou indo muito longe, mas tipo, a Charlotte sai para cuidar da mãe, e aí entra numa depressão, tem que passar por clínica psiquiátrica, tratamento de choque, né? E aí parece que o filme dá a entender que é isso que faz ela se libertar, assim, sabe? É ela ter passado por toda aquela experiência de tentar se matar, Sim. de entrar numa clínica psiquiátrica e ter um tratamento de choque. Sim. Né? Dá para ir por esse caminho. Aí não, ela tá certo, acho que é isso que o filme comunica. Ela sabe que tem a outra, a Lizzie, que é aquela guria que ela teve um encantamento ali, elas se conheceram, tem uma relação de ídolo, né? A Charlotte é a grande violinista, a Lizzie já a admira, então tem uma tensão ali, e ela, tipo, agora eu preciso voltar para salvar essa mulher agora, e as outras meninas que passam por lá. E como é que ela faz isso? É um troço, é todo um ardil, é toda uma trama, assim, eu vou drogar, eu vou seduzir essa mulher, eu vou drogá-la, e eu vou fazer ela arrancar a própria mão. E ela diz isso, olha, eu precisava que você fizesse isso para você se libertar. Tipo, cara, isso é extremamente problemático. Não, e olha só, outra coisa que eu fiquei pensando é que a Elizabeth, ela fala, nessa cena que eu me referi antes, ela fala pra ela, você estava certa naquilo que você falou naquele dia, que foi o dia do cutelo, o dia que ela cortou a própria mão, né? E eu fiquei pensando, cara, então ela poderia ter convencido a outra apenas falando, e ela teve que fazer a outra cortar a própria mão, porque ela pelo menos não tentou falar. Não, porque a mulher ia defender, a Lizzie ia defender o conservatório até as últimas consequências, e a Elizabeth precisava criar uma maneira para Lizzie ser expulsa, para ela ver que se ela não tem nenhum valor, eles não querem saber dela, e daí sim a ficha cair. Tipo, é forçado? Claro que é. Mas sim. tem uma lógica. É verdade. E eu diria que isso é a coisa mais Jogos Mortais desse filme, inclusive, que é um personagem fazer o outro passar por uma situação de extrema violência, e daí a pessoa que passou pela situação de extrema violência se tornar agradecido quanto a isso e meio que criar uma certa admiração pela pessoa que torturou ela, por assim dizer. Eu acho que o filme poderia ser melhor se ele explorasse isso, tipo, olha, a Charlotte, ela é pancada, ela acredita mesmo, ela tem essa boa intenção, mas ela tá sendo tão violenta quanto o Anton lá, sabe? Exato. Só que o filme não explora isso, ele trata como realmente essa é a solução, né? Se a pessoa é estuprada e mesmo assim ela sente afeição pelo estuprador, ela precisa arrancar a própria mão, ela precisa se mutilar para ela conseguir se... né? É problemático. Não, agora eu tô ouvindo vocês falarem, acho que até usei a palavra irresponsável, talvez até tenha sido uma palavra muito pesada, mas não... é que eu acho que leve, assim, né? Eu não sei até que ponto, Mas... sabe? Porque eu queria pensar junto com vocês aqui, porque, assim, o filme trata de várias questões delicadas, né? Tem vários eventos que remetem a crimes ou a, sei lá, assuntos extremamente sensíveis mesmo. E eu acho que não tem nenhum problema um filme tratar sobre esses assuntos, sabe? Ou tratar sobre algum desses assuntos e explorar esses assuntos. Só que como o Rafael falou ali, esse filme faz isso muito como um recurso para, digamos, não sei se estética a palavra ou se narrativo mesmo, para andar a narrativa, sabe? Então não sei até que ponto tu jogar esses assuntos assim apenas como recurso
é válido ou não, entendeu? Claro, o filme, ele tem um tom crítico a isso, né? Obviamente. Né? Sim. Então, por isso que eu fiquei pensando se eu não fui, assim, se usar essa palavra irresponsável estava correto e tal, mas eu acho que soa um pouco, sabe? Às vezes, em alguns momentos, soa um pouco irresponsável, assim. Eu acho não sei. O filme às vezes é leviano, né? Nessas questões. Talvez seja uma palavra melhor. É a palavra que eu sempre uso. Mas eu quero dizer rapidinho, vamos fazer um rewind agora, então, pro começo do filme. Que o começo do filme, quando ele parece ser tem duas coisas que pra mim chamam a atenção. Sim. Quando ele parece ser um filme mais sério, mais sofisticado até, digamos. Mais psicológico. Que a Charlotte tá chegando na China, assim, a gente tem um pouco de explicação só do background dela, que ela deixou o conservatório e tal, a gente ouve uma ligação de telefone dela pra alguém, eu não sei quem é, que ela vai ficar junto na China, talvez, não faço ideia do que tá acontecendo direito, exceto de que ela vai visitar o pessoal ali, que ela não vê faz tempo e tal. E daí nós temos aquele momento que a gente percebe que praticamente todo mundo naquela sala, tirando as criancinhas tocando, são pessoas extremamente fakes, pretensiosas e metidas e arrogantes. E isso é uma trope já de filmes, obviamente, que pra mim é infinitamente fascinante, que eu adoro quando filmes exploram espaços assim. E daí eu queria destacar rapidinho um filme também da Netflix, o Velvet Buzzsaw, com o Jake Gyllenhaal, que é sobre críticos de arte sendo destruídos por quadros. E não é um bom filme, tá? Mas o ambiente que ele cria e o tipo de personagem bostão, assim, que eles retratam, eu acho fascinante, assim. E esse filme parece que vai levar pra esse caminho. Só que eu fiquei, pelo menos, as duas vezes que eu vi, porque se passou tanto tempo entre uma sessão e outra pra mim, que eu não lembrava os pormenores, assim, eu lembrava mais aonde o filme chegava e não exatamente como. E daí fica pra mim muito confuso se a Charlotte cuidou da mãe, é uma coisa, ela cuidou da mãe cuidando mesmo, ela torturou a própria mãe, ela fez... E daí toda aquela sequência que a Lizzie vai passando mal no ônibus e tal, eu fiquei pensando, pá, é a Charlotte reprisando o que ela fez com a mãe, talvez. E ali é um momento muito doido, assim. Eu queria saber de vocês, assim, quais sensações na primeira vez, ou quando vocês viram essa parte? Voltando um pouco, já que a gente tá fazendo rewinds, eu vou dizer que eu também eu tive essa impressão no filme no começo de ser uma coisa... Ele parecia um filme mais, assim, psicológico, né? Que era um suspense mais psicológico. E à medida... Daí ele vai mudando isso, vai ficando mais trash, mas eu acho bacana. Mas eu gosto muito da parte em que as duas começam a conversar, assim. Uhum. Que elas começam a flertar uma com a outra e, tipo, que o filme é meio que... durante um momento meio que um thriller erótico, assim, entre as duas. E eu fiquei pensando, como é que isso vai se desenvolver, assim, porque eu realmente pensei em determinado momento que o filme todo ia se passar durante a viagem delas. Então, tipo, eu não tinha ideia do que iria acontecer, assim. Mas ali na cena do ônibus, ou na sequência do ônibus, quando a Lizzie começa a passar mal e vomita, e depois vomita vermes, porém não. Depois a gente descobre que não eram vermes. Eu gosto de toda essa parte, assim, e da revelação de que, na verdade, o que ela tá vendo é feito dos medicamentos que a Charlotte deu pra ela, assim. Os mesmos que a mãe dela tomava, inclusive. Que eram alucinógenos, na real, né? Um dos efeitos colaterais causa alucinação, isso é piorado por álcool, e daí na cena que ela dá os remédios pra Liz e ela, vamos tomar um traguinho também, pra curar a ressaca. Exato. Mas sei lá, dessas viradas do filme, eu acho que essa é uma das que eu mais gosto, assim, dessa coisa não, era tudo uma ilusão causada pelos remédios que a Charlotte deu, assim. Eu gosto dessa primeira virada, assim, e eu acho que a gente comentou isso antes também, mas ali pra mim, a quebra principal do filme, assim, quando ele parece que ele sai de uma coisa mais terror psicológico pra uma coisa mais trash, é realmente quando a Charlotte tira o cutelo do nada da mochila dela, sabe? É uma cena
é engraçado, é absurdo ao mesmo tempo, e ali tu sente, teve uma quebra aqui no filme, né? Tipo, não é um filme que vai se levar tão a sério daqui pra frente, assim. Uhum. É o que eu senti, assim. E a questão da percepção sobre as cenas é justamente, eu acho que um dos grandes pontos altos do filme, que é justamente essa reinterpretação constante que tu tem, porque, por exemplo, essa cena que o Leonardo estava falando, do ônibus ali, que ela estava cuidando da Elizabeth, que a Charlotte estava cuidando da Elizabeth enquanto ela estava passando mal, que depois elas são expulsas do ônibus e tal, tu tem pelo menos umas 3 interpretações dessa cena ao longo do filme. Primeiro, tu começa olhando para Charlotte como uma protagonista bondosa que está querendo cuidar da amiga, né, e está sendo ali reprimida pelo motorista do ônibus ou por alguns dos passageiros. Depois, com o primeiro flashback, tu tem um olhar mais de antagonista, que tu pensa, não, essa mulher, ela tá tentando fazer que a carreira da Elizabeth acabe porque ela... Por inveja, ou porque ela não conseguiu atingir esse nível que ela acha que a Elizabeth vai conseguir e tal. Então, daí tu já vê com esse olhar, né? E depois, novamente, é um outro olhar. Daí tu é um olhar mais assim, fica pensando, ela fez isso para tentar salvar a outra, mas daí tu já fica pensando, mas precisava ter feito isso ou não? É um olhar mais meio termo, digamos assim, mais pensativo, mais que tu vai ter que, sei lá, mais complexo, digamos assim, né? Então, eu acho isso muito interessante, que a gente acaba tendo várias interpretações, né? Então, foi isso, assim, eu fui mudando a minha visão sobre essa cena ao longo do que o filme ia me oferecendo também, né? Então, eu acho isso legal. Eu achei que seria uma trama de vingança mais convencional, assim. Desde o início eu achei que a Charlotte estava lá porque ela estava com inveja, assim, né? Tipo, abandonar a carreira dela para cuidar da mãe. E aí agora tem essa menina mais jovem, né, que conquistou o mundo e ela pensa, nossa, deveria ser eu ali. Então eu achei que fosse uma trama de vingança mais convencional, um terror psicológico também. E aí, por isso que eu acho maravilhosa a viagem, assim, a viagem ela vai escalonando de uma maneira, Sim. Inclusive eu acho que tem momentos engraçadíssimos, né? O motorista do ônibus é muito engraçado, né? Ele tá putaço, assim, ele quer se livrar. E a Liz, eu preciso sair do ônibus, eu vou me cagar. Quando elas saem do ônibus a primeira vez, eu acho genial, porque tá a Liz lá de perna aberta, a calcinha no chão, e a outra limpando ela, aquilo ali. É um troço assim. Absurdo. E a primeira vez assistindo, meu Deus, que filme é esse? Sim. E ao mesmo tempo a dinâmica delas é triboa, assim, é uma pessoa cuidando da outra. E tem aquele constrangimento de ser a primeira vez que elas estão juntas. Exato. Elas acabaram elas, na noite anterior, elas transaram pela primeira vez, assim, e aí no outro dia, tipo, é um date que deu muito errado, né? Você fala uma coisa completamente escatológica depois. Né? Tem até o momento que a Lizzie fala, quando elas estão no restaurante ainda, que ela fala, a tua chance de ir embora é agora. Esse atrasou ônibus. Tipo, a gente vai fingir que nada aconteceu, ninguém fala nada a respeito, deu tudo errado. Mas daí a Elizabeth, Elizabeth não, desculpa, Charlotte, não, eu tô contigo, nós vamos até o fim. Mas eu queria chamar a atenção. Oi? Não, terminou. Mas tem a cena do cutelo ali e dela decepar a própria mão ali que eu vi, não é um filme de vingança convencional, assim, né? Tipo, sim, escalonou demais. Então, eu acho, até esse momento, assim, eu acho incrível o filme. E ele acaba sendo um filme de tripla vingança, né? Porque é a vingança da Charlotte que não é uma vingança, é um ataque. Daí a Elizabeth tem uma mini vingança. E depois é a vingança das duas contra a escola. Que é genial. E pra mim, assim, tem um lance, não sei se chamou a atenção de vocês também, mas o filme segue todo o estilo, inclusive visual, na cena ali que elas estão no recital e tal. O filme tem toda uma iluminação super colorida e é um negócio mais contrastado, mais... eu não quero dizer surreal, mas é mais... onírico. Não onírico, é mais estilizado um pouco.
E assim, quando corta pra manhã do dia seguinte, que até tem uma cartela de ato 2, não sei o quê, é outro estilo de fotografia, assim, total. É um troço branco, cores super naturais, tudo muito... E dá uma impressão, assim, realmente, pá, a gente passou uma noite dos sonhos e agora tá no... Agora aqui é a realidade. E daí quando elas estão, tipo, a Lizzie já parece, tipo, outro rosto, outra roupa, outro estilo total diferente, assim, as duas. E acho muito legal isso, assim, o filme vai te... Cada lugar em que o filme se passa tem um estilo um pouco diferente, até no conservatório, quando elas descem lá na sala acusticamente perfeita, que é construída no lugar de uma capela também, uma iluminação super amarelada e tudo, tem um outro estilo. Sim. Amarelo e vermelho, né? É. E eu acho muito legal isso, assim, que cada lugar que tu vai e cada clima, momento do filme tem um clima diferente. Sim. A parte ali do conservatório, tá, claro que os filmes deles têm uma pegada totalmente diferente, mas me lembrou ali o conflito um pouco do Whiplash, né? Que é um filme que, aliás, o Whiplash também, o subtítulo dele em português é Em Busca da Perfeição. Então, me remeteu, claro, esse filme é muito mais trash, né? Ele tem uma pegada diferente. E o Whiplash passa a mão na cabeça do abusador e diz, não, ele é um cara legal. Exatamente, o Whiplash eu acho que também é bem problemático nesse sentido. Assim, a perfeição vai talvez um pouco longe demais no outro sentido, mas faz o contraponto, pelo menos. Mas o Whiplash meio que transforma o professor abusador num herói, né? Mais ou menos. Redime ele no final, com certeza. Mas enfim. Spoilers para o Whiplash. Mas o Whiplash também tem aquela coisa de sacrifícios pela perfeição, sabe? Os sacrifícios extremos pela perfeição. O filme fala um pouco sobre isso, claro, de uma forma mais realista ali, mais menos trash, menos gore. Mas fala, né? O cara passa por sofre um acidente para chegar onde ele tem que chegar e tal. E tem todo esse lance abrir mão de um monte de coisa, que é também compõe o trauma psicológico da Charlotte, né? E isso no conservatório é levado à enésima potência, né? E o cara se aproveita disso para fazer atos horríveis ali, né? E tem aquelas figuras fantasmagóricas e assombrosas que não falam absolutamente nada, que são os cupincha lá, que... Jesus Cristo. São pessoas que me assombram, assim. Sim, os dois. Os rostos dos atores são perfeitos, a expressão deles... Tipo, é um papel totalmente corporal e eles matam a pau, assim, são perturbadores demais. Até mais do que o cara principal, que já é bastante psicopático também. Não, ao mesmo tempo, eu tenho sentimentos conflitantes com esse personagem, né? Porque ele é um vilão super cartunesco, assim, né? Unidimensional. E aí, uma parte de mim gostaria que ele fosse mais complexo e que a gente ficasse na dúvida, né? De qual é desse cara. Mas, ao mesmo tempo, por ele ser cartunesco, ele oferece momentos incríveis, né? A cena que a Lizzie, ela tá desaparecida, né? Depois daquela viagem lá na China. E aí ela chega no conservatório e aí ele vê ela, né? Tipo, Lizzie, onde é que você estava? A sua mão! O que aconteceu com a sua mão? Tipo, ele fica desesperado porque ele não vai mais ouvir ela tocar, né? Tipo, ele cagou pra guria. Então é muito engraçado. Não, eu acho legal também quando a Lizzie volta, na real um pouco antes, né? Quando o Anthony e a esposa dele recebem a menina que ganhou o concurso lá pra ser a nova aluna do conservatório. Sim, a chinesa. Qual é o nome dela? Eu não lembro o nome dela. Não sei se vai ter aqui. Zhang Li. Acho que é. Não, porque daí ali tu já percebe, né, o jeito que a sequência é construída e pela dinâmica das personagens, que ok, esse conservatório não é um lugar muito bom, assim. Tu vê que tem alguma coisa meio
meio tenebrosa, assim, no fundo, né? No background, assim, até o próprio jeito que o Anton muito se comporta esquisito, né? com a Zhang Li, depois que a mãe da Zhang Li vai embora, tu vê que, opa, tem algum... Já dá a entender que pode ter ali certas questões de abuso ali, né? Mas eu acho que isso é interessante, porque eu não tinha... Tipo, no começo do filme eu só tinha visto o Anton e a esposa dele como, tá, duas pessoas que adoram música, que são arrogantes e snobs. Mas depois, quando vai pra essa parte do conservatório, tu percebe que todos os sinais de que essa pessoa é uma pessoa abusiva e problemática, isso já tá ali no começo do filme, assim, também, né? Acho que é um bom, não é algo solto, assim, é algo que tá ali nas entrelinhas desde o começo, assim, né? Até a própria maneira que a Charlotte chega no concerto no começo do filme, daí o Anton chama ela não se vira direto, né? Ela dá uma esperada, tipo, dá uma respirada, daí tu vê que ela tá tentando, digamos, entrar na personagem pra não, digamos, se entregar, assim, né? De que ela provavelmente tem um plano B, assim, na cabeça dela de por que ela tá ali, né? É muito legal rever o filme, né? Rever esse início sabendo tudo que vai acontecer, né? Porque isso fica mais claro, assim. Inclusive os cupinchos, que na primeira vez eu nem me dei conta deles nesse início, né? Aí, eles já estão lá na China, né? Já estão lá, e aí quando ela volta, querida, né? E fica aquele clima, assim, muito tóxico, assim, né? Porque é isso, a guria tá lá. Imagina tu reencontrar depois de anos os teus abusadores ali. Então, e quando ela abraça o Anton no começo, que a gente vê o rosto dela mudar no close dela também, e é legal quando tu vê sem contexto aquela cena e tu fica, é porque ela não sente a morte da mãe, o que tá acontecendo. É muito interessante, assim, como eles constroem isso. Desculpa te interromper, Wagner. Segue a vida. Não, era isso, assim. É legal rever com esse sabendo, né, tudo que vai acontecer. Sim. E o que vocês fariam se vocês vomitassem em vermes? Nossa, aquilo é... Procura de médico. Esse filme tem alguns momentos muito, assim, pré-pandemia, né? Aliás, quando eles falam de uma doença da China e não sei o que, cacete, eles estão falando de Covid, o que tá acontecendo? E daí depois, quando Oi? Inclusive eu tinha anotado nas curiosidades aqui, que só tem 2. A gente pulou as curiosidades do Alexandre. Só tem. Eu até nem mencionei porque não achei muito. São só duas. Ele pode falar agora, tá? Então, vamos fazer um intervalinho para as curiosidades, então, Alexandre. Não, são só 2 bem breves, assim. Uma delas é vinheta, pelo amor de Deus, a vinheta. Curiosidades do IMDb. Curiosidades do IMDb. Tá. Eu vou ficar com vergonha alheia de mim. É muito legal ver a cara do Léo, tipo, ai, que saco, o que eu tô fazendo aqui? Sim. Por que essa vinheta, meu Deus do céu? Mas tudo bem, segue o baile. Uma das curiosidades era justamente essa, que uma das personagens menciona um vírus que foi detectado na China, né? Só que esse filme é uma coincidência extremamente infeliz, mas porque esse filme foi feito antes, né? Foi gravado antes de acontecer a pandemia do Covid-19, né? Lançado antes, tudo, né? Foi lançado antes, foi gravado antes. E a outra é bem justamente sobre a personagem da Zhang Li, né? Da guria, que quando ela chega no conservatório ali, e o Anton tá mostrando a capela pra ela, ele pede pra ela cantar uma nota que é um Lá sustenido, né? E a nota que ela canta é exatamente um Lá sustenido perfeito, o que significa que ela tem ouvido absoluto, provavelmente, né? Que é uma coisa com 8, 9 anos de idade, que é uma coisa super rara. Diz aqui que 1 em 10 mil pessoas tem. A gente tinha que todo mundo testar se a gente tem ouvido absoluto e cantar um Lá sustenido agora. E depois ver quem acertou. Não, não vamos submeter aqui nos ouvir isso. Nós não temos ouvido absoluto. Talvez o Alexandre. O Alexandre é o nosso homem com dons musicais. Agora... mas também tem outro momento pré-Covid, assim, muito sintomático, que é quando ela tá passando muito mal no ônibus, e daí elas saem ali, a outra faz cocô no meio da rua e tal, a outra limpa ela, papapá, elas voltam pro ônibus, e um carinha que fala inglês entrega uma máscara pra Liz e diz,
os outros se sentir confortável, tu vai ter que usar uma máscara agora. E elas outra ficam coisa, assim. É outra coisa totalmente absurda, né? Porque ela já vomitou o ônibus inteiro. Sim, Também, sim. Mas elas agem meio que como, que droga, vamos ter que usar uma máscara. E, tipo, hoje em dia é uma coisa natural, tá ligado? Qualquer pessoa no planeta hoje em dia, tu entrega uma máscara e vai saber, ok, tá, eu vou usar a máscara agora, beleza. Não, pelo contrário. Tá, não é qualquer pessoa. Várias pessoas no planeta não usariam, elas ficariam reclamando. Qualquer pessoa decente do planeta, então... Ficariam dizendo, por que eu tenho que usar essa focinheira ideológica? As pessoas têm muita gente no planeta. Mas que barbaridade. Não é fácil, amigo, não é fácil. As pessoas não são fáceis, né? Mas, enfim. Será que a Charlotte é anti-vacinação? Não sei. Olha, ela é uma pessoa complicada, a Charlotte, né? Convenhamos. Mas eu confesso, assim, que convenhamos. Não, eu acho que... Ela teve uma vida difícil, Leonardo. Eu sei que teve. Mas assistindo o quê? Tá. É que o Leonardo muito vinho e queijo, né? Tipo, ele fala, eu sei que teve no maior tom, foda-se a vida dela. Vírgula, eu sei que teve vírgula. Essa coisa interessante que eu quero falar. Desculpa, não, fala da interessante. Pra começar, a gente tá falando de uma personagem de filme, né? Então eu posso desprezar a vida dela, já que ela não existe, mas enfim. Desprezar a vida dela foi um pouco pesado. Desculpa. Pô, Leonardo. Desculpa. O Leonardo realmente é um cara que prefere as máquinas. Meu Deus. Eu não tô bem. Convenhamos que não é um personagem muito corretamente, muito ética, né? Tem isso também. Não, nem Mas agora eu já me perdi no que eu ia falar, mas tudo bem. Não, eu ia falar que esse filme me causou sensações parecidas com Noites Brutais, que é tipo, assistindo esse filme teve vários momentos que eu pensei, eu não sei se eu aceito esses plot twists muito bizarros, assim, muito surreais. E na hora que eu tava assistindo alguns deles, eu fiquei meio, não sei se isso aqui tá funcionando, sabe? Eu fiquei meio, não tá funcionando. Mas depois que o filme terminou, eu meio que pensei, aceitei essas viradas do filme, essas viradas até meio malucas, assim, como realmente como proposta do filme. Então acho que isso também me aproximou mais de Noites Brutais. Mas agora eu não sei, a gente começou a rir, eu acho que tu falou do Noites Brutais, cara, mas eu acho interessante é um filme que se arrisca ali na dinâmica, né? Ele se arrisca, na dinâmica. Sim. E não é exatamente uma estrutura como a do Noites Brutais, que aliás é um filme que tem uma estrutura bem peculiar, que são 3 blocos, poderia ser uma minissérie de 3 episódios, talvez, o Noites Brutais ali. Mas é um filme baseado em redescobertas, né? Flashbacks, muitos plot twists, né? Eu vou dizer assim, acho o que mais me incomodou, na verdade, dessas reviravoltas foi quando a gente descobre que a Charlotte fez a Lizzie cortar fora a própria mão para que a Lizzie se livrasse desse culto dentro do conservatório. E ali, quando eu tava vendo o filme, eu me lembro de a minha sensação ser, mas isso é muito problemático. Tipo, é como o Wagner falou no começo do filme, né, do episódio. Eu pensei, mas isso é muito problemático, né? Isso é muito, como é que o filme agora vai se resolver com isso, assim? Mas eu confesso que, durante o andamento do filme, ele me vendeu essa ideia, sabe? Me vendeu essa ideia de tipo, sim, eu fiz tu cortar a tua própria mão, mas era a única maneira de tu sair desse culto, porque eu sei, porque eu vivi isso, então eu sei que a única maneira de sair desse culto tem que ser por uma atitude extrema. Mas eu sei que ao mesmo tempo, assim, eu assistindo o filme, a minha sensação foi, isso é só uma atitude trash do filme, uma atitude questionável, mas tudo bem, fica no universo do filme. Se a gente for transpor isso para um universo mais realista, assim, ele é realmente eticamente bem problemático. Mas não me incomodou tanto, assim, como eu até me surpreendi que isso não me incomodou tanto ali na lógica do filme, assim. Essa atitude, mas nem entra nessa questão do conteúdo, porque de fato é problemático, mas de novo, não era
Tá meio que foda-se também, né? Não era, eu sei que não era a intenção do diretor fazer crítica social, mas quando ele coloca isso, ele Mas abre. mesmo assim, exato. Mas o que me incomoda muito eu preferia que ele fosse, nessa parte da trecheira, ele só fosse ladeira abaixo, sabe? Tipo, porra, pra que colocar flashback de novo, sabe? Tipo, é só repisar algo que funcionou tão bem lá no primeiro, né? Pra gente saber o que levou aquela viagem louca. Sim. Porque quando tá lá no meio da trecheira e volta um flashback pra cozinha, pra gente sacar que elas combinaram ali. Tipo, sei lá, eu acho desnecessário. Acho que poderia ser. Inclusive, talvez fosse legal que nem. Que de fato a Lizzie, se bem que não ia explicar como é que ela ia carregar uma mulher maior do que ela com uma mão só, né? Não tendo outra mão. Mas eu acho que poderia ser legal do tipo, olha, ela realmente queria se vingar, mas aí na hora ela achou muito pesado lá, né? Estuprar a mulher com... É verdade, teve isso. E aí quase tem um momento crash nesse filme. É tenso essa cena. Mas, de repente, a virada poderia ser ali para evitar mais um flashback, assim. Eu preferia que fosse... Tipo, ok, entrou nesse modo trecheira, vai só na trecheira e não volta atrás. Mas eu gosto ao mesmo tempo que o filme estabelece essa linguagem de, rebobina a cena. Aquela parte era diferente do que tu viu, e daí ele faz de novo isso. Não sei, pra mim não me incomodou, assim. É meio brega, eu acho que ele corre risco de... Nas duas vezes que acontece, ele arrisca perder parte do público, e talvez tenha perdido parte do público mesmo. Mas eu acho legal, assim, acho dá um clima mais leve, a palavra errada, mas dá uma certa comédia pra coisa também. Tipo, passa a impressão de que o filme não se leva tão a sério, cada vez mais. Né? Exato. Tipo isso, né? Pode ser. Que é um momento bem vídeo de YouTube, assim, tudo de trás pra frente, a gente vê algumas cenas é uma coisa meio Sérgio Malandro, né? Verdade. Peguei vocês. É por isso que eu falei das pegadinhas. O Alexandre, nesse episódio, ele teve que explicar a piada do início, né? Aí ele já perdeu. Aí, quando tu explica a piada, tu perdeu o público, Alexandre. Que nem o filme que fica explicando o que ele mostrou. Mas vocês não sabem que eu tinha enganado todo mundo. Bem-vindos a mais um episódio de Eu Quero Ver o Filme. Não, mas agora vocês todos estão submetidos a... Não sei, não inventei um nome. A gente precisa gravar todos os episódios de amanhã, porque eu não sei o que vocês colocam. Não sei o que vocês colocam no café de vocês. Eu não tomo café, eu sou contra a cafeína. Eu não sou então eu quero saber o que tu toma, Rafael. Me diz o que tu toma que eu vou tomar. Mas eu já percebi isso quando a gente gravou o episódio do Fantasma de manhã e tem uma energia diferente, assim. O pessoal parece estar mais descansado ou mais cansado, não sei. Mas enfim. Mas a gente tem que falar da violência do filme, poxa. Vamos falar então. Um braço é cortado ao meio de uma maneira maravilhosa. Eu quase chorei vendo, no bom sentido. É porque, assim, eu tenho alguma sensibilidade à violência, mas quando vai até um nível, e daí passou desse nível, pra mim começa a ficar engraçado. E esse filme passa assim direto, meu Deus, quando ela é esfaqueada no braço, quando a faca entra, por assim dizer, tá no meu limite já, meu Deus, como isso é horrível, e daí quando o cara corta pra cima, assim, beleza, isso é... mas deixa eu fazer um adendo, então. Faça. Uma das cenas que eu não gosto desse filme é a cena final, quando as duas estão lutando com o Anton. Sério? Sim. Porque tem um momento ali... Tem aquela cena... Tem aquela câmera videoclipe que fica no rosto da... Sim, que é a câmera Pi, que o Darren Aronofsky usou durante todo o filme dele, o Pi. Uhum. Mas daí eu não gosto daquela cena exatamente por causa desse elemento, assim, de ter essa câmera na cara da Charlotte. E daí tu não entende exatamente o que aconteceu, daí corta, ela tá caída no chão e a Lizzie tá toda sangrando e o Anton também tá no chão.
E daí ali eu não entendi exatamente porque que tem essa elipse na luta, assim, sabe? Tá, a gente entende que ele machucou a Lizzie, machucou a Charlotte, daí a Charlotte vai lá e esfaqueia ele. Mas essa elipse na luta eu não entendi muito por que aconteceu, assim, sabe? Uhum. Por que não mostrou ele a luta? Eu não achei que fosse, sei lá, sei lá, a gente filmou a cena da luta, mas ela foi muito tosca, então a gente teve que dar um jeito, não senti que foi isso. Eu senti que foi mais uma opção do diretor, assim. Mas eu não gostei, porque eu achei que faltou um estabelecimento maior ali do que aconteceu na luta. Eu achei que foi uma escolha que não funcionou pra mim, assim. Das escolhas do filme, essa pra mim foi a que menos funcionou. Pai, eu vou dizer que é uma das minhas coisas favoritas, assim, que tu tá... Não gostei. A Lizzie começa a tetear, e daí a câmera foca nela, e daí tu vê que ela tá tendo um episódio ali, e quando ela se dá conta, tipo, a coisa já tá em outra situação, o cara tá com a faca no ombro já, todo mundo no chão, e tipo, e esse estranhamento, e esse momento assim, oh meu Deus, o que é realidade agora? Eu acho muito legal, assim, por que acontece eu não saberia dizer, mas eu gosto. Na primeira vez que eu assisti, eu só achei absurdo, né? Completamente absurdo. Tipo, cara, a mina perde o braço, é um troço assim. Ele vai para um nível de escalonamento. Uhum. Na segunda vez, tipo, é isso, né? Visivelmente é uma cena de ação muito da mal feita, assim. Um troço trecheiro. Inclusive, John Wick fará escola, né? Já que o Rafael me censurou, eu retomo John Wick 4. John Wick 4 colocou o padrão das cenas de ação, dos filmes de ação. Esse filme não é de ação, mas ele tem uma cena de ação. Então ele deveria aprender com John Wick se houver uma continuação, né, de A Perfeição 2018. A Perfeição 2023. 24, 25. É. Então é uma cena de luta muito da mal feita, né? E também a cena também... Eu gosto. Eu comecei a rir, inclusive, na cena em que a Lizzie desmembra o Anton, né? Que é super mal feito aquilo, né? Tipo, são 4, né? Golpes. Tipo, sim, ela vai arrancar um braço, 2 braços e 2 pernas com um golpe cada, né? Tipo, mas aí tu... Wagner, faz um favor pra mim. Puxa o óculos pra cima e fala... Mas, na verdade... Como assim? É impossível cortar a mão direita usando um cutelo com a mão esquerda. Não, sim, eu sei disso. Mas, tipo, é engraçado, né? É a trecheira do filme, assim, tipo... Sim, esse final é o ápice da trecheira, né? Ele vai escalonando de uma forma absurda. Tanto que eu não sei qual é a elipse que tem ali pra cena final, né? Que são as duas tocando. Mas um tempo indeterminado. Me parece, eu não sei se é no mesmo dia, se é um momento depois. É um tempo mais longo, eu acho. Porque tá todo mundo no processo de cicatrização já, não tem mais sangue. O Anton já tá cicatrizado, já tá todo costurado, já não tá mais sangrando. Então é um bom tempo que passa. Mas aí aproveitando... E a Charlotte teve o braço amputado. Mas aproveitando esse passe do Alexandre, eu vou dizer que eu não gosto dessa cena final. Não gosto. Dessa cena onde elas estão tocando pro Anton. Por 2 motivos. Fecha a poesia da coisa toda. Eu acho essa cena demais. Eu acho... Eu não gosto dessa cena. Não gostei dessa cena. Porque eu achei que ali, como o Alexandre falou, tem uma elipse muito grande ali que tu não entende quanto tempo passa e eu não sei por que tipo, por que elas ficariam ali passando tanto tempo? Por que elas utilizariam o tempo dela pra ficar ali pra se vingança, Leonardo. Pra se prepararem pra tocar pro Anton depois. Pela vingança, Leonardo. Mas aí que tá. Estão submetendo ele à vontade delas agora. Eu não acho que... Mas aí que tá. Pra mim, o filme pode ir pra esse lado, que elas estão submetendo ele à vingança delas, mas por outro lado, elas estão tocando pra ele a perfeição que ele sempre quis ouvir. Então pra mim, eu acho que é uma cena mais de efeito do que de narrativa. Exatamente, concordo. Mais de efeito do que de narrativa. Mais de efeito do que de lógica dentro da história. Eu acho que sim. Eu concordo. Porque ali o Anton, ele ouve a música perfeita que ele sempre quis ouvir delas, estão tocando ali pra ele. Que tipo de vingança é essa? Tipo, ele não pode ver elas, ele não pode se mexer, ok, mas ele tá ouvindo elas. Ele não pode fazer absolutamente nada, a existência dele é isso.
Mas eles sempre... E ele só ouve a música quando elas querem e quando elas tocam. Não, eu concordo com o Alexandre. Acho que é mais uma cena de efeito do que uma cena que faz tem eu, uma lógica dentro da história. eu concordo com o Rafael, assim, tipo, é uma vingança. Ele tá lá completamente. Ele não tem agência nenhuma. Ele é um cara totalmente mutilado. Ele não quer só ouvir a perfeição, ele quer ouvir a perfeição tendo controle sobre elas. Ele não tem controle nenhum ali. Ele tá completamente à mercê das duas. E também remonta aquela lógica de Whiplash, assim, tipo, ok, elas são perfeitas juntas, mas elas estão também mutiladas, elas não vão ter uma outra vida para além daquilo. É essa lógica do sacrifício da arte, pela arte, em prol dessa dita perfeição. É a mesma lógica de Whiplash, de Cisne Negro. Tipo, ok, essas pessoas conseguiram o que elas tanto queriam, no caso delas, porque elas foram, né, violentadas e tal. Dá para questionar o quanto elas queriam de fato aquilo. Mas, tipo, ok, elas chegaram ao ápice, mas estão destruídas. Estão completamente destruídas. Então não acho que é só um efeito de choque. Acho que tem também tem a mensagem de que elas duas juntas se completam e tem todo um tchananã ali. Agora, se funciona ou não, beleza, cada um, mas... Eu concordo com o Alexandre, acho que não funciona. Temos uma cisão no podcast. Temos uma cisão, 2 contra 2. Agora a gente pega os nossos cutelos. Né? Debaixo da cadeira de cada um eu escondi um cutelo. Mas enfim, eu acho que o filme poderia terminar de outra maneira, sabe? Poderia terminar elas matando o Anthony e simplesmente saindo do conservatório. Isso seria um filme pior, parabéns. Ok, na minha opinião não seria, na opinião do Alexandre também não. Enfim, mas tudo bem. Eu acho que esses filmes de arte, assim, nessa pegada de Cisne Negro, de Whiplash, certamente, assim, é uma inspiração para esse filme. É mostrar que, tipo, não tem escapatória, assim, não tem final feliz. Tipo, e eu até discordo de ti em relação ao Whiplash, Leonardo, que tu mencionar, tipo, mostra lá que o professor é um herói. Tipo... eu acho que isso redime o professor demais. Eu não acho que redime. Tipo, ok, eles estão lá tendo aquela apresentação final, que é em termos técnicos, em termos estéticos brilhantes, mas se tu for analisar, os dois a vida deles foi destruída, assim, o professor perdeu aquele status, ele não é mais professor, o aluno lá, ele não vai ter relevo não sei. Na área musical ali, ele vai ser só aquele louco. Ele não tem família, ele abandonou a família, ele abandonou a namorada, são dois solitários fudidos que o único prazer que ele tem é esse, né, essa grande expressão técnica. Né? Baseada no ódio, aliás. Baseada no ódio, baseada numa relação extremamente violenta e tóxica. E a mesma coisa delas, tipo, cara, elas não têm como sair dali, ter uma vida normal depois de tudo aquilo, não tem final feliz. E aí, bom, o final feliz delas é as duas se complementam e torturando o abusador delas. Na vida não existe final feliz, Leonardo. Tu, essa pessoa fria, deveria saber disso. Claro que existe. Mas enfim, acho que assim a gente chega mais ou menos a um final de discussão. Alguém tem uma consideração? Mas já? Tudo bem. Já meio que cobriu o filme inteiro. De novo, se tem alguma coisa que tu queira trazer, agora é o momento. Não, eu acho que é isso mesmo, Alguém mais? Não. Mas tava só apurrinhando o host. Só gostaria de dizer que é uma análise interessante do final de Whiplash mesmo. Eu nunca tinha parado pra pensar por esse lado. Eu meio que acho que... Bom, enfim, é que a gente tá falando do final do Whiplash, num podcast que não é sobre o Whiplash, e eu não sei o que eu vou fazer na edição, provavelmente vai ter um monte de pi aqui. Não, todo mundo já viu o Whiplash, todo mundo já viu. Não é todo mundo que já viu. Todo mundo já viu. Depois nos comentários tu já viu o Whiplash. O próximo episódio vai ser o Whiplash. Eu queria saber de vocês qual é a cena favorita de todo mundo desse filme. A perfeição, 2018.
Eu gosto muito da cena das duas ali no começo do filme, no concerto, onde a Lizzie tá fofocando pra Charlotte sobre um casal que tem um caso. Um casal que tem um caso? Um casal que tem um caso extraconjugal. E que Eu adoro essa cena daí tem também. um flerte ali entre as duas. Eu gosto bastante daquela cena. Da provocação ali entre as duas. Eu vou Pô, a mulher segurando a mão do cara na frente de todo mundo. É coragem. É coragem. Eu vou ficar com a cena do cutelo, porque pra mim ela é mais, sei lá, emblemática ali, como a gente já falou durante o podcast, da virada que tem esse filme, assim, da mudança de rumo ali. E que, como a gente já discutiu, né, algumas coisas funcionam e outras não tanto, mas essa cena é bem, tipo, uau, assim, bem surpreendente, tipo, o que tá acontecendo aqui. Foi bem impactante pra mim. Dentro da respiração do Alexandre, a minha cena favorita é essa também, do cutelo. Inclusive que é bizarro, é genial, é tipo, é outro filme que a gente entra aqui, que ela levanta o cutelo e fala pra Lizzie, você sabe o que tem que fazer? E daí é tipo, ok, entramos em outro mundo agora, o filme é outro, a coisa muda. E realmente é um momento genial. Wagner? A gente vai ter outra dobradinha, eu fico com a cena do flerte delas ali, da fofoca em relação ao caso, porque não pela cena em si, mas por todo esse arco inicial de tensão sexual entre as duas, assim. Tipo, eu adoro esse início entre as duas, e essa cena encapsula bem isso, assim, né? Esse clima de flerte psicótico. Pra mim, se o filme todo fosse meio que elas flertando e essa coisa meio psicológica entre as duas, essa coisa, qual a intenção de cada uma, assim. Porque isso eu acho uma das coisas legais do filme, assim, que, tipo, no começo dá a entender que a Charlotte é mais inocente, a Lizzie é mais provocativa, mas aí tu fica na dúvida, será que é isso mesmo? Acho que seria interessante se tivesse um filme com essa pegada, assim, entre as duas. Mas, claro, fica a dica. Um filme com duas violonistas se pegando por 2 horas, eu veria também. E convenhamos, um filme que no fim é trash, né? Um filme trash com 2 lésbicas como protagonistas é um troço maravilhoso, assim, sim, né? Incrível. E nenhuma das duas morre. Sim, Sim, motivadas, né? Mas sobrevive. Tá. Já é uma Estamos no filme de terror aí, né? Mas já é verdade. Já é um filme mais, né? Mais evoluído, digamos assim. Que horror, né? Quando as lésbicas são só mutiladas, já é um progresso. Não. Isso também é um problema. Isso também é uma questão do filme, né? Acho que isso também é uma questão do filme. Não, eu acho legal que. É problemático. Mas a gente pode discutir. Problemático. Mas nessa relação das lésbicas, eu concordo com o Rafael no início lá, que ele falou que são só 2 lésbicas, não é uma questão o fato delas serem. Sim. Não é um ponto, elas só estão lá se pegando e é isso aí. A história não gira em torno disso e a história também, o filme não quer também discutir isso, exato. Como se fosse algo, nossa, olha só. Tipo, não. Eu acho legal. E qual a atuação favorita de vocês? O melhor ator em campo? Pra mim são as. Não consigo escolher o melhor. Assim, são as duas. Acho que elas se completam, também, elas são a perfeição. Completam. As duas, mas principalmente pela primeira parte. Eu acho que. Eu concordo com o Alexandre. A Logan Browning, a Alison Williams, a química entre as duas, mas muito pela primeira parte, assim, concordo. Na segunda, mas na segunda parte acho que nem por elas, assim, acho pelo texto. A cena da cozinha eu acho patética, assim. Chega. Podia ser melhor executada. Quando ela chega chutando a outra e xingando, naquele momento eu fiquei meio constrangido, assim, imagina ter gravado essa cena meio ruim, assim. Mas depois ela dá uma melhorada, tipo, com flashback e tal, tu entende um pouco melhor, mas ali no momento é meio meh, assim. Eu concordo que a química entre as duas é genial, mas eu tenho que destacar a Alison Williams, pra mim, nesse filme tá fantástica. Ela passa de vilã a uma personagem simpática, a vilã, a personagem simpática de novo. E funciona o tempo inteiro e o tempo inteiro eu tô, mas as intenções dela são realmente essas, são aquelas. E, tipo, o filme me deixa repensando sobre a personagem dela múltiplas vezes, assim, que me é fascinante. Gente, em momento algum isso é uma crítica a Alison Williams, assim, acho que ela não deveria fazer nada diferente, mas em momento algum nesse filme eu achei que ela foi simpática,
Eu só Sério? Cara, eu só vejo, talvez ali no iniciozinho dela, do flashback com a mãe dela, cuidando de, né, ali, Não, tem vários momentos. e dela, ela tentou se matar, mas assim, visivelmente essa mulher é problemática, sabe? Nem durante a viagem, antes do flashback. Quando ela tá cuidando da outra na viagem ali, pra mim funciona. Cara, pra mim, claramente, ela tá cuidando com segundas intenções. Assim, pra mim, ela é uma psicopata do início ao fim, sabe? Eu vou mais pro lado do Wagner, assim. Ela é muito estranha, Em nenhum momento eu acho ela inocente. Eu acho que tem uma... Não, inocente não, mas eu gosto desse jogo de, ela tem uma atitude, mas tu fica o tempo inteiro pensando, ela fica na dúvida do que ela quer ali, né? Mas pra mim ela tem momentos que é simpática e tu fica, até porque talvez ela tenha razão. Até porque, de certa forma, ela também meio que manipula a Lizzie pra transformar a Lizzie numa assassina também, né? Sim, total. Meio que manipula não, né? Ela manipula totalmente manipula. Não, quem manipula é a Lizzie, porque ela tira a própria mão fora. Claro, a culpa é da Lizzie, claro. Claro. Nossa, o Rafael fez um comentário tão errado em tantos níveis. Não, porque ela manipulou. Sim, tem. Ela se desmanipulou. Não, Rafael, não, esse não. Tem essa aí da piada péssima e tem da culpabilização da vítima, assim. Exatamente. Não, para, não foi a minha intenção. Mas foi o que apareceu. Então o Rafael errou 2 vezes, fez uma piada ruim e culpabilizou a vítima. Cancelado. Então, próximo episódio, eu não sei quem vai apresentar, vamos descobrir. Não vai ser tu. E pra quem gostou, não vou ser eu, graças a Deus, vocês são participantes, então. E pra quem gostou de ver o A Perfeição, eu diria assista Noites Brutais também, é a minha recomendação. E depois ouve o episódio que a gente gravou. E depois ouve o episódio que a gente fez sobre Noites Brutais, a estreia de Wagner Nascimento, inclusive, no nosso podcast, que foi um episódio memorável e pra mim, ainda um dos meus favoritos. O que tem na mamadeira, ainda não sei. Eu tinha esquecido da mamadeira. Mas é um filme maravilhoso, né? É um filme maravilhoso. E vocês, quais filmes vocês recomendariam pra quem gostou? Fala nem mamadeira. Eu já sei qual é o filme. Eu diria que o episódio de Noites Brutais foi o nascimento do Wagner no nosso podcast. Meu Deus. E depois eu sou cancelado por dizer que ela se manipulou. O quê? Eu, no meu papel de explicador de piadas, eu vou ter que dizer pro público que o sobrenome do Wagner é Nascimento. As pessoas já sabem Tá escrito na tela. E eu falo no começo também. As pessoas sabem disso. Wagner já... Mas hoje eu tô aqui pra explicar as piadas mesmo. Tá, eu posso começar porque depois eu vou ter que toca em frente concluir. Toca em frente aí. Tá. Cara, uma das coisas que eu mais gostei nesse filme, sinceramente, foi a profusão de filmes que eu amo que ele me proporcionou pra seguir a corrente. Agora eu não vou falar de nenhum do filme que eu escolhi, obviamente, eu vou falar de filmes. Uhum. O Whiplash já foi citado durante o episódio aqui, então eu vou citar rapidamente alguns outros filmes de música. Inclusive, eu vou abrir aqui um bastidor. Eu tava com uma ideia aqui que possivelmente pode ser feita no futuro, de repente fazer um mês temático de música, né, de filmes sobre música. Deixando falando no ar pra gente ficar comprometido agora. Não, mas eu não sei se vai rolar, é uma coisa pro futuro. E esse filme, assim, eu cheguei a passar por O Som do Metal, que foi citado durante o episódio também, né, o Sound of Metal. Eu acho que em português é O Som do Silêncio, foi traduzido. Pode ser. Tem o Fresh também, né, o Fresh, que tá no Star Plus. Esse filme renderia um episódio, eu acho maravilhoso. O Fresh me lembrou em algumas coisas. Fresh, eu assisti Fresh é legal. Uhum. E quais outros? O Corra, por causa da Alison Williams, né? Williams. Que é um baita filme, uma obra-prima de Jordan Peele. E aí, cara, já citei vários aqui. Essa é a parte de recomendações, né? A parte de recomendações. Então... Ele citou todos os filmes bons, ou seja, a recomendação dele pra corrente vai ser um filme bomba e a gente vai ser obrigado. Tomara. Ninguém faria isso. A gente só escolhe filmes bons aqui. Eu recomendo Cisne Negro. Acho que é essa pegada, não só do mundo da arte, assim, desse né? Agora... O Cisne Negro é uma versão da primeira metade desse filme, da primeira extrapolada para 2 horas, basicamente. É um terror psicológico, de fato.
E tem uma dinâmica entre duas mulheres também, de competitividade, de atração. Então acho que seria esse. Só cuidado que é um filme de Darren Aronofsky e esses não costumam envelhecer bem. Cisne Negro continua maravilhoso até hoje. Faz muito tempo que eu vi. Mas não duvido. Mas enfim, Leonardo? Desculpa, eu tava meio distraído que o Wagner falou Cisne Negro e daí eu comecei a dormir. Como é desagradável esse homem. As minhas recomendações são algumas, na verdade, um pouco como Alexandre. Bom, Noites Brutais, pra mim, eu ligo muito com esse filme. O Fresh, também, que vocês acabaram de falar, e também um filme de 2020 chamado Run, Sweetheart, Run, com a Ella Balinska, que é um filme que... também um filme de terror, mas é um filme de terror mais diabólico, assim, não é tão realista, mas eu recomendo também. Também recomendo o Suspiria, antigo, do Dario Argento, que é sobre conservatório de música e bruxas acontecem. É o clássico filme de conservatório musical que é genial. E que nota vocês dariam para A Perfeição? Eu espero nada menos do que A Perfeição. 8. Eu vou dar uma nota 6. 6? Eu dou um 7 sólido. Pô, eu fiquei sozinho aqui, eu dou um 9 pra esse filme, eu acho ele Poxa! quase excelente. A gente assistiu o Iluminado e não sabia, então. Foi uma escadinha, cara. 6, 7, Não, 8, o 9. Iluminado é nota 10. Mas não é muito difícil satisfazer o Rafael, né? Arranca uma mão, decepa um braço. É verdade, é verdade. Tá bom. Vomita vermes. Tá tudo. Esse filme dialoga muito comigo, quase todos os meus interesses resumidos. O que a gente diz depois de um comentário desse? E daqui a uma semana, o Alexandre reservou pra gente agora, ele vai revelar o nosso destino, Sim. Como a gente vai continuar a corrente no mundo pós a perfeição. Um mundo imperfeito. Então, cara, eu realmente tinha pensado no Whiplash, só que aliás, eu esqueci de citar o Tar, tá? O Tar é um filme que também pode ser recomendado, que fala sobre música, também tem uma relações de poder. Cara, é interessante, não sei se é bom, ele vale muito pela atuação da Cate Blanchett, sabe? Mas assim, eu tenho minhas ressalvas com o filme também, mas a atuação dela é maravilhosa. Mas assim, eu cheguei à conclusão que talvez o Whiplash fosse o filme que mais diretamente, assim, tem coisas a ver com esse filme, assim, apesar da abordagem. Do Alexandre, eu e o Leonardo. Eu vou dizer, tomara que não seja o Whiplash, porque eu não quero mais ver esse filme. Não, mas não é. Uau. É porque eu achei que se fosse o Whiplash, a gente poderia fazer um episódio que a gente falasse de muitas coisas repetidas, sabe? É verdade. E alguns temas se repetissem muito. Então a gente vai falar de Mortal Kombat. Não. Então eu busquei um outro filme que eu vi recentemente e que eu acho que tem muita coisa diferente e legal para ser discutida. John Wick 2. Não, e que tem a relação que eu fiz com ele vai ser curioso, porque assim, ele é um filme que fala de uma obsessão, que também tem um personagem que toca, não é cello, mas é violino, tá? E ele fala também sobre uma obsessão por música, além de outras coisas, né? Que eu não quero entregar muito. E tem uma outra relação que é bem direta com esse filme, que eu não posso falar, que eu posso falar no episódio. Tá. Porque é uma coisa que entrega, e eu acho que estraga um pouco a experiência de quem vai ver o filme, entendeu? Mas é uma relação que quando vocês virem o filme, vocês vão entender. Legal. E daí no próximo episódio eu falo, tá? Mas vocês vão ter que confiar em mim. Que é Os Banshees de Inisherin, que tá Olha aí. na Star Plus, tá? O filme foi indicado ao Oscar. A cara de Wagner já diz tudo. Não, eu quero muito ver esse filme. Eu quero também. É uma ótima escolha, mas eu não consigo ver a relação. Vamos ver. Só assistindo pra saber. Me recomendaram esse filme dizendo que é como o Farol, mas bom. Então... Tomara, sim. Não sei se eu concordo com isso, mas tudo bem. Mas sim, ele tem relações, dá pra entender. Não, interessante. E legal. Tá disponível no Star Plus. Isso. Então daqui a uma semana você vai nos encontrar de novo
para falar sobre as Banshees do Ed Sheeran. Até lá, você pode nos encontrar nas mídias sociais. Leonardo, no Instagram e no YouTube em Eu quero ver o filme. Você pode nos mandar um e-mail para Alexandre. Eu quero ver o filme @gmail.com. Já cortei. Eu queria fazer tipo um jogralzinho assim. Tá. Aonde as pessoas podem encontrar o nosso podcast, Wagner? Spotify e todas as outras plataformas de áudio. Isso eu não tenho certeza. Mas o Spotify, certamente. A ideia tá em todas as plataformas. Se tu procurar em alguma e a gente não tiver, nos avisa que... YouTube, Spotify, Apple Podcasts. Estamos por aí. Pocket Cast e tudo mais, Anchor não sei. Não. E até semana que vem, alguém quer dar uma mensagem de despedida, dizer alguma coisa? Não. No episódio do Mario eu falei até daqui a 2 semanas, ninguém me corrigiu e eu fiquei constrangido. Então até daqui uma semana. Até daqui a 1 semana, alcancem a perfeição e cortem as mãos fora. Não. E cuidado com os dates, pessoal. Cuidado com os dates aí. Pesquisem a pessoa antes. Pode ser uma trama de vingança, hein? Cuidado. Pior que é real. Pior que tem muitos casos assim. Né? Sim. Não, é real mesmo. Então tá, até semana que vem. Tão pesado pra acabar um podcast. Não, mas é verdade. Não, a gente tá prestando um serviço tchau. público. Exato. Tchau, pessoal. Não, isso é real, tem muito caso assim. Sim, eu sei. Isso é mais esse é o plot do Fresh, na verdade.